Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje a gente continua aqui na preparação para a sua segunda fase do exame de ordem e nesse encontro a gente vai falar especificamente sobre uma daquelas ações judiciais que são possíveis aí na primeira fase, na segunda fase do exame de ordem, na elaboração da peça prático-profissional. A ação que nós falaremos hoje é a nossa ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. A gente vai aqui falando sobre todas as características dessa medida e vamos tentar tirar o maior número de dúvidas possível aí para que você tenha sucesso na sua prova. Para a gente começar o nosso encontro de hoje, eu quero novamente deixar os meus contatos com você, Facebook, Instagram, e-mail, qualquer dessas vias você consegue falar comigo. E fica a questão, caso você queira de um trabalho de mentoria, um trabalho mais personalizado, além das aulas que estão aqui no YouTube, você pode me contatar através desse e-mail, manda mensagem lá dizendo que você viu essa aula, que você quer entrar nos próximos grupos de mentoria, a gente vai estabelecer aí um padrão para que você esteja com a gente, tá bom? E aí, a gente vai então, a partir desse ponto, começar a tratar efetivamente da nossa ação declaratória. Pessoal, a ação declaratória, ela é uma ação que tem fundamento no Código de Processo Civil, não tem previsão dela no CTN, por exemplo. A gente vai usar o CPC e vai usar o CPC muito aqui, né, de forma subsidiária. Então é importante que a gente entenda o porquê dessa ação. Quando eu penso em ação declaratória, eu estou diante de uma situação onde o próprio Código de Processo Civil prevê, né? O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Então, qual que é o objetivo incutido numa ação declaratória? Buscar um provimento jurisdicional, buscar uma sentença que declare se existe ou se não existe relação jurídica entre um contribuinte e entre um determinado ente tributante. Então, é entender o seguinte, a nossa relação jurídico-tributária, ela vai ser pautada por aquilo que a lei prevê. Então, necessariamente, nós temos que ter uma lei que preveja situações tributáveis, preveja situações de incidência de obrigação tributária, mas onde o contribuinte, por algum receio, por entender que aquela norma eventualmente não seja aplicável a si, busca um provimento jurisdicional para fazer valer ali o direito de não pagar, ou o direito de ver protegido, se ver protegido, né, em relação à existência ali dessa previsão, desse ato normativo que preveja ali a incidência tributária. Agora, o que é importante você entender nesse desenho todo? Essa ação, já que ela tem por objetivo declarar a existência de uma relação jurídica ou a inexistência de uma relação jurídica, pensando em matéria tributária, eu preciso entender a seguinte lógica. Eu vou me valer, ou eu devo me valer dessa ação em que momento? Quando a gente pensa em relação jurídico-tributária, vamos pensar numa linha do tempo aqui, e aí pensar no seguinte, olha, você sabe, vou até apagar aqui, vou fazer mais para cá, você sabe que a relação jurídico-tributária contribuinte-fisco, ela é sempre lastreada em uma norma. Você pode pensar, Rubens, não é lei? É lei se eu estiver pensando aqui na questão do aspecto formal, do princípio da legalidade, sim, é lei, mas eu quero que você enxergue comigo da seguinte forma. Eu necessariamente tenho que ter uma norma que dê lastreio, que dê fundamento para uma relação com o fisco. Então, a partir da norma criada pelo agente público, pelo ente público, a gente vai ter ali o nascimento de uma relação jurídica. Ah, mas pode acontecer, por exemplo, de eu ter a criação de uma norma que seja a via errada para a criação do tributo? Óbvio que pode. E a ação declaratória também vai buscar combater isso. Você vai entender já por quê. Por quê? A partir do momento em que eu tenho aqui uma norma sobre a qual incide a obrigação, o qual faz nascer a obrigação tributária, a gente sabe que a norma ela deve anteceder a existência de um fato tributável, que a gente vai chamar de fato gerador. Portanto, eu só tenho a definição de um fato gerador de obrigação tributária necessariamente em uma norma tributária, né? Então, a norma prevê a situação tributável e, caso eu venha a praticar o fato previsto na norma, caso eu venha a praticar o fato
descrito na norma, então a gente vai ter praticado um fato gerador de obrigação tributária, fazendo com que a partir dali a fazenda possa lançar, se não pagar, se o contribuinte não pagar, pode escrever em dívida ativa, né, fazer aqui acontecer a certidão de dívida ativa, podendo chegar até futuramente em uma execução fiscal. Muito bem, onde a gente está falando da ação declaratória? Exatamente naquele momento onde há uma norma, há ou não há um fato tributável até então, mas antes da figura do lançamento. Então, o simples fato de existir uma norma tributável, ou que preveja uma situação tributável, e que eu entenda que essa norma não seja aplicada ou aplicável a mim, mas eu tenho receio que a Fazenda Pública imponha essa obrigação que eu entendo ser ilegal, inconstitucional, inexigível de mim, a partir desse momento nasce o direito, nasce a possibilidade, de a gente manejar uma ação declaratória. Aí você pensa assim, Rubens, não estou conseguindo enxergar de forma clara. Pensa comigo na seguinte hipótese. Você sabe que as igrejas são imunes, né? A gente vai falar no nosso curso aqui de imunidade mais para frente, mas você sabe que as igrejas são imunes. A partir do momento em que uma igreja imune receba, por exemplo, eu tenha receio de receber um lançamento de IPTU, pode acontecer, não pode? Imagina comigo que a Fazenda Pública elabore uma norma que diga, olha, aqui na minha cidade, igrejas pagam IPTU, dando costas à Constituição Federal, dando costas àquilo que a Constituição Federal prevê de imunidade tributária, vem a Prefeitura na condição de ente detentor da competência tributária do IPTU e dita uma norma e fala, igrejas na minha casa, na minha cidade pagam IPTU, então vai ser lançado em janeiro do próximo ano o IPTU das igrejas aqui na minha cidade. Ponto. Isso é uma norma claramente inconstitucional. A partir do momento em que exista uma norma, vamos imaginar que essa norma seja promulgada, haja a publicação dela no dia, sei lá, em março. Março, até que haja a cobrança disso em janeiro do ano seguinte, a gente tem lá um hiato, um espaço de tempo onde você pode se manejar. Porque você sabe que, havendo norma, por mais que seja uma norma inconstitucional, se ela não for modificada, o agente público lá que faz o lançamento vai mandar a cobrança para a igreja. Ele só está cumprindo a lei municipal, que nesse caso é claramente inconstitucional. Mas pode acontecer. Então, a partir do momento em que haja uma norma dando base, dando fundamentação para a existência de uma cobrança futura, para a existência de um lançamento futuro, desde que esse lançamento ainda não tenha acontecido, então tem uma norma. Ainda que o fato não tenha sido praticado porque não virou o ano seguinte. Mas sabemos que, caso essa norma não seja modificada, o lançamento é questão de tempo, então eu posso manejar uma ação declaratória para buscar declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o contribuinte, nesse caso a igreja, e o fisco municipal. Ah, mas aqui é uma situação hipotética muito absurda. Não, porque se eu pensar, eu pensei aqui num exemplo que seja de fácil compreensão do contexto, mas imagine, por exemplo, aquela norma tributária que majora o imposto sem obedecer às regras legais. Vamos imaginar aquela imposição de uma obrigação por uma taxa, por exemplo, que tenha sido criada por um decreto. Por mais que exista uma norma, essa cobrança ela é inconstitucional, porque você sabe que a criação de tributos só pode se dar por lei. A partir do momento em que a Fazenda Pública faça isso, ou leve a efeito uma norma que seja exigível num futuro relativamente próximo, e não seja o mesmo distante, né? E não seja legal ou constitucional o suficiente, onde você perceba ali vícios de legalidade e de constitucionalidade, nada impede que você, antes da efetivação do lançamento, antes da constituição do crédito tributário, maneje uma medida buscando declarar a inexistência dessa relação jurídica e afastar, portanto, a incidência da obrigação que virá a acontecer em relação àquele contribuinte. Portanto, a gente vai cair aqui justamente na análise de fazer o seguinte: sempre que eu falar de situações como essas, eu preciso enxergar que a minha ação declaratória ela vai buscar declarar a existência ou a inexistência. Em regra,
pensando em matéria tributária, pensando na sua segunda fase do exame de ordem, em regra, estamos diante de uma norma onde eu quero buscar uma declaração de inexistência, né? Eu quero fugir da obrigação tributária. Mas nada impede, por exemplo, que você busque uma ação para declarar que o seu cliente, por exemplo, faz jus a uma isenção. Aí seria uma ação declaratória de existência de relação para declarar que se aplica ali a ele aquela isenção. Nunca aconteceu no exame da ordem, na verdade a ação declaratória cai muito pouco no exame de ordem, mas é importante você entender a linha dela, por quê? Todas as demais ações que nós fizermos, elas vão partir da mesma estrutura que a gente vai trabalhar com você aqui, que foi aquilo que nós vimos nos outros blocos, nas outras aulas, né? Mas olhando para a ação declaratória, que é uma ação de simples compreensão, basta que exista uma norma imputando uma obrigação tributária e que eu entenda que essa norma não seja aplicável a mim, de alguma forma, então eu manejo uma ação declaratória para declarar a inexistência e impedir que haja a efetivação da aplicação daquela norma em relação ao meu contribuinte, por exemplo, tá? Então essa que é a ideia básica. Então, por isso que eu venho aqui, a gente sempre vai trabalhar com ela, propondo ela antes do lançamento do crédito tributário ou antes da Constituição. Então a prova vai dizer, olha, houve a instituição de norma, mas não teve cobrança. Tem o receio de ser cobrado, mas ainda não foi cobrado, ainda não foi lançado, ainda não foi imposta a obrigação tributária. Nesse contexto, nós estaremos diante ali da autorização de manejarmos uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Então, sempre eu vou ter ali a base, a fundamentação numa norma jurídica, mas essa norma que é aplicável, que integra o ordenamento jurídico, ainda não foi formalizada em cobrança. Por isso, nesse caso, que a gente pode enxergar a nossa ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. Então, eu vou buscar ali justamente uma decisão para afastar uma cobrança futura do crédito tributário. Tá bom? E aí, é entender que quando eu penso numa ação declaratória, eu quero que os efeitos dessa decisão judicial tenham aplicabilidade, tenham aplicação para situações futuras, enquanto não houver alteração do contexto fático normativo, né? Então, se hoje eu faço jus a uma isenção, se hoje aquela norma não se aplica ao meu cliente, enquanto se mantiver aquela mesma norma e o mesmo contexto situacional desse cliente, o mesmo contexto fático dele, essa decisão vai ter efeito para os atos futuros. Então, essa que é a intenção. Eu quero buscar essa declaração de inexistência para não ser aplicável a mim, aplicada a mim, uma norma viciada, tá bom? Então, para fechar essa ideia, sempre vou manejar essa ação antes da figura do lançamento. Eu vou buscar uma sentença para declarar essa existência ou essa inexistência da relação por conta de problemas que sejam decorrentes da própria relação jurídica, da própria situação que nasce ali a partir da norma, tá legal? Então essa que é a nossa ideia de cabimento da ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. Rubens, onde eu proponho a minha ação? Pessoal, a propositura da ação declaratória vai seguir a regra geral de ser no domicílio do contribuinte, tá? Então, se eu sou contribuinte de IPTU na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, eu vou manejar minha ação na cidade do domicílio do contribuinte para fins de IPTU, nesse caso, Ribeirão Preto. Essa que é a ideia, eu sempre vou manejar essa ação no domicílio do contribuinte. Tá legal? Então, essas são as informações primeiras. Sabendo desse contexto, eu quero olhar para aquele esqueleto que nós já combinamos que vamos usar nas aulas passadas, né? Então, quando eu olho aqui para o esqueleto padrão da ação declaratória, é uma ação que não vai ter mudança em relação àquilo que nós falamos do esqueleto. Vai ter o endereçamento para o juízo da ação, qualificação das partes e o preâmbulo da medida, um tópico de cabimento, fatos, direito, a tutela antecipada, né? Você vai entender já o porquê da importância desse item. Os pedidos dessa ação, manifestação em relação à desconciliação, produção de provas, valor da causa que for fixado ali pelo contribuinte e, para encerrar, o fechamento da ação. Essas são as condições, os requisitos, né, as possibilidades, vamos dizer assim, que a gente tem que trabalhar em termos de tópico na nossa ação, porque é partindo desse esqueleto, já te falei isso mais de uma vez, que a gente vai ter maior abrangência possível em relação àquilo que é pontuável no nosso exame, tá bom? Então essa que é ali a nossa ideia principal. Sabendo disso, vamos começar então pela figura do endereçamento.
Essa regra do endereçamento, ela vai seguir a mesma regra que nós falamos na nossa aula anterior, onde nós falamos ali das hipóteses de cobrança, de endereçamento dessa medida. Então, olhando para essa figura, nós temos duas figuras, né, da Justiça Comum e da Justiça Federal, né? A Justiça Comum, estados, municípios, Justiça Federal, nós já falamos sobre isso em outro momento. Se for tributo que envolve Justiça Federal, se envolve a União, perdão, então automaticamente vai ser encaminhado para a Justiça Federal. Se for se for tributo estadual ou tributo municipal, vale a regra da Justiça Comum, Vara de Fazenda Pública. A exceção que se faz a tudo isso é a figura da ação que envolve de um tributo estadual municipal, por exemplo, que envolva a União. Aí seria de competência da Justiça Federal, tá? Mas regra do artigo 109 da Constituição, que nós já falamos aqui. Artigo 109, inciso 1 da Constituição, que nós já falamos aqui anteriormente. Muito bem, então, se for para a Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Civil da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo, de Recife, Pernambuco, de Varginha, Minas Gerais, né? De acordo com aquilo que o problema estiver indicando, ou se ele disser que o problema aconteceu na cidade Y do estado X, você vai colocar Subseção Judiciária Y, tracinho, UF, ou estado X, né? Então, tudo isso. Se for Justiça Comum, Justiça Estadual, juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da comarca de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife e por aí vai. Então, é aí a indicação da comarca onde acontece o problema, de acordo com aquilo que o nosso examinador tiver feito constar na questão que ele formulou para a gente. Daí para frente, próximo passo, ou é o nosso preâmbulo em si, onde nós temos uma identidade completa em relação a todas as ações, quando eu vou pensar na qualificação. Repare que nessa qualificação que está na sua tela, eu deixei para você aqui separado uma qualificação para a pessoa física e outra para a pessoa jurídica, caso o seu cliente seja pessoa jurídica na prova. Então vamos lembrar que a gente vai seguir aqui os requisitos do artigo 319 do CPC acerca dos elementos que serão necessários para a propositura da ação. Então a gente sabe lá que vamos ter, se for pessoa física, a qualificação das partes com o nome, estado civil, profissão, CPF, o endereço, e eu repito, né, residente domiciliado na, entre parênteses, endereço completo, que pode inclusive ser seguido de reticências, de acordo com o que prevê o nosso edital. Com endereço eletrônico na, não temos isso, não vamos inventar, colocaremos também reticências. Ou se for pessoa jurídica, o nome da empresa, pessoa jurídica de direito privado ou outra qualificação que eventualmente o problema traga para você. Inscrita sempre no número tal, não tem o número, vou colocar reticências. Com sede na endereço completo, igual pessoa física. E endereço eletrônico, reticências, porque também não temos o e-mail que vai ser indicado na nossa prova. Dali para frente eu vou dizer que essa empresa é representada na forma dos atos constitutivos. Então, se for uma entidade religiosa, se for uma assistência social, se for uma pessoa jurídica de direito privado, numa SA, numa limitada, qualquer que seja a modalidade, vai ter lá os atos constitutivos próprios. Então, você não precisa ficar decorando se é ata de assembleia ou se é contrato social, basta fazer a indicação de forma genérica, né? Representado na forma dos seus atos constitutivos, vem por ser o advogado assinado, procuração anexa, constituído no mandato, artigo 103 do CPC, como prevê o artigo 77, inciso 5, depois se olha todos esses dispositivos, mas é importante você mencionar porque eles podem ser pontuados na nossa prova, onde você vai informar que o advogado receberá as intimações na endereço completo, e aí você vai propor, né, esse é o verbo que a gente vai usar na ação de ação declaratória, propor a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com o pedido de tutela antecipada ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por que isso? Porque a gente vai ter lá, já vamos falar das hipóteses de suspensão da exigibilidade e o porquê de um pedido de tutela antecipada nessa ação, tá? E aí eu coloco aqui embaixo, com fulcro nos artigos. Reparem que aqui eu estou colocando a fundamentação legal dos dispositivos da medida judicial. Já te falei isso na outra aula e repito, eu não vou entrar aqui em nenhuma tese, não preciso colocar artigo de tese nenhum aqui nesse preâmbulo, porque aqui só vai ter a indicação da medida processual, tá? Então, nesse caso aqui, artigo 19 do CPC, inciso 1, que é o artigo que prevê aqui o nosso cabimento, como nós falamos mais cedo, né? Além disso, artigo 300 do CPC e 319 do CPC. Aqui só falta um detalhe, 300 e seguintes. Por que artigo 300 e seguintes? Porque a gente tem ali, a partir do Código de Processo Civil,
uma regra, né, daquilo que vai integrar a medida judicial. Então, a partir do artigo 300 do nosso CPC, nós temos lá a tutela de urgência, né, que vai estar fundamentada já no tópico próprio, e o 319 que traz os requisitos da petição inicial. Então, note, eu tenho 19 como fundamento legal da medida, obedecendo os requisitos da inicial que prevê o 319, e como eu tenho aqui uma tutela antecipada, eu também vou fazer menção ao artigo 300 do CPC, que é o que prevê a tutela para a gente. E aí, reparem, com fulcro nos artigos tais, 319 inciso 1 do CPC, 300 e 319 do CPC, em face de quem? Em face da União, ou se for tributo estadual, do Estado, ou se for DF, em face do Distrito Federal, e ainda se for município, em face do município de. Aqui, gente, é importante indicar qual município. Se o problema disser que houve lá um problema qualquer na cidade de Santos em relação ao IPTU, então você vai entrar com ação com base no artigo 19, inciso 1, 300 do CPC e 309 do CPC, em face de quem? Em face do município de Santos. Se o problema disser que foi o município Y, em face do município Y. Não coloca lá em face do município apenas. Ou em face do Estado apenas. Em face do Estado de São Paulo, em face do Estado do Espírito Santo, em face do Estado do Mato Grosso do Sul. Indica. Se o problema disser em face do Estado X, em face do Estado X. Por quê? Gente que não coloca isso de forma completa perde ponto por bobagem. Em regra, a indicação correta das partes envolvidas na ação é 0,10. Em regra, já vi situações onde foi 0,8, porque havia ali uma pegadinha. Mas olhando para isso daqui, é indicar apenas o padrão. Em face do município de Santos, em face do município X, em face do município de Uberlândia, de acordo com aquilo que o problema estiver indicando lá na questão. Se o problema não trouxer o nome da cidade, aí você coloca em face do município de reticências. É importante indicar o sujeito passivo aqui, porque a prova gosta de pontuar isso, tá bom? Então, com fulcro dos artigos tais, em face do município, Estado, União, etc., vírgula, essa empresa, essa pessoa jurídica, ela tem uma qualificação, tá? Então, você vai qualificar lá, pessoa jurídica de direito público interno, que é o que União, Estados e municípios são, né? Representada por seu procurador, na forma do artigo 75 do CPC, incisos 1, 2 ou 3, 1 se for União, 2 se for Estado, 3 se for município, né? Já falamos sobre isso na aula passada, com endereço completo. Rubens, posso colocar a CNPJ também? Pode, não tem problema nenhum, mas aqui não está, mas pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Com endereço completo, pelos motivos de fato de direito abaixo aduzidos ou que seguem. Então, fiz meu preâmbulo aqui com vocês num modelão padrão. A partir dali, o próximo item do nosso esqueleto é o cabimento da medida. Então, a gente sabe que a gente vai ter que justificar o porquê que a medida é cabível. Toda ação nós faremos isso, pode parecer chovendo molhado, mas você vai fazer porque a prova pontua isso em regra, tá? Então, você coloca lá, aqui é uma sugestão de texto, né? A presente medida é cabível, uma vez que a Fazenda criou uma norma que é claramente legal ou inconstitucional, aí depende daquilo que estiver sendo trazido pelo problema, né? E, tendo em vista que a cobrança ainda não aconteceu, o que se busca é o provimento jurisdicional através da presente medida para que seja afastada a relação jurídico-tributária e, consequentemente, a cobrança venha a decorrer dela. Por quê? Vamos colocar na cabeça que ainda não teve cobrança. Então, estaremos diante de uma situação de cobrança potencial, de cobrança futura. Então, eu quero afastar essa cobrança futura e eu faço isso através da minha ação, pedindo que seja conferido esse provimento jurisdicional, afastando ali a cobrança que venha a decorrer dessa norma que eu quero declarar que é inaplicável ali ao meu cliente, ao meu contribuinte. Tá legal? Então, a partir dali, nós temos ali um item bastante importante, que é o cabimento, que é pontuado. Dali para frente, nós temos os fatos. E aí, os fatos, a gente vai trabalhar com aquela ideia que nós já mencionamos em outros momentos, que é o de resumir a figura do problema, né? O problema que foi trazido pelo nosso examinador ali na nossa questão, né? Então, eu vou lá narrar qual é a situação de acordo com o problema. Eu não quero que você crie, não quero não, você não pode criar informações. Você vai fazer quase que uma
uma transcrição, vai fazer uma adaptação, vai fazer um resumo daquilo que o examinador colocar na peça prático-profissional no problema, para que haja ali uma contextualização do que está acontecendo. Eu sempre falo o seguinte, uma ação, quando eu vou propor, seja na vida prática, seja no exame da ordem, eu estou endereçando ela ao juízo, certo? O juiz não sabe quem eu sou, o juiz não sabe o que eu estou fazendo aqui. Qualificar as partes serve para contextualizar o juízo. Explicar o que está acontecendo nos fatos pressupõe que você diga a esse juízo o que levou você, advogado, a representando aquele cliente, fosse peticionar em juízo. Então, tem que ficar de uma forma que seja coesa, tem que ficar de uma forma que fique simples, porque, já te disse, o examinador, em regra, não pontua de forma pesada os fatos. Então, você vai concatenar as ideias de forma objetiva, sem perder muito tempo, sem perder muito espaço, porque o espaço e o tempo para a gente valem ouro nessa prova, né? Então, eu vou lá narrar o que está acontecendo, colocar os dados que sejam relevantes de acordo com o que o problema trouxe. Então, se tiver datas, isso é importante, porque pode ter alguma questão que afeta a decadência de prescrição, pode acontecer algum tipo de informação relevante que é importante, que tenham tudo aquilo que for relevante para a questão, sem as firulas, sem as voltas que eventualmente o examinador pode dar, né? Então você vai preencher, vai indicar ali pro examinador, né, que você tem esse poder de síntese bem aguçado e vai colocar as informações básicas necessárias para o prosseguimento da sua medida aí. E um detalhe, eu não vou entrar aqui nas questões que envolvam o direito. Não devemos entrar nas questões que envolvem o direito jamais, tá? Eu vou aqui tratar apenas das situações fáticas, apenas daquilo que seja fato, não aquilo que envolva as questões de direito, porque a gente vai tratar do direito em tópico próprio, né? Aqui eu só vou tratar dos fatos. Então, essa que é a ideia. E aí eu sempre sugiro que, ao terminar o tópico dos fatos, você coloca, olha, por não ter alternativa, pelo amor de Deus, não vai escrever outra alternativa, porque se já é alternativa, já é outra, né? Então, por não ter alternativa, ingressa com a medida para ver resguardado o seu direito, ou por não conseguir resolver a questão administrativamente, não resta alternativa se não buscar o judiciário, se não buscar o provimento jurisdicional, enfim, você dá a redação que for mais agradável, que for mais próxima aí da sua realidade, mas com esse recado. Essa é a ideia que a gente tem que passar. Dali para frente é trabalhar com o tópico do direito, né? E o direito você vai tratar todas as teses. Não vou entrar nisso com você, não quero falar de direito material agora com você, a gente vai falar disso mais para frente no curso, mas você tem que entender que aqui no tópico do direito você tem que esgotar o aspecto do direito material que estiver envolvendo na sua peça, e se tiver mais de uma tese, você vai tratar todas as teses de forma igual, todas elas, por mais que eventualmente uma pareça menos consistente ou mais frágil do que outra, todas elas são pontuadas de forma idêntica, em regra, né? Muito difícil você ter uma diferenciação das teses. Ultimamente, inclusive, o examinador tem sido bastante pragmático nisso. Você tem duas teses, ele atribui, por exemplo, 0,7 para cada uma, né? Sendo 0,6 para a explicação da tese e 0,10 para a indicação do dispositivo legal correto. Então, chamo sua atenção desde já. Eu preciso nomear os institutos, dizer qual é o instituto que está sendo aviltado naquela situação e também vou indicar ali os artigos que envolvem. A pergunta que eu sempre ouço, Rubens, preciso copiar artigo na prova? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque o examinador não te exige isso, ele te exige que você explique o instituto. Então vamos imaginar que você esteja diante de uma situação de uma cobrança inconstitucional, como aquela da igreja. Então você vai sustentar, olha, o artigo 156b da Constituição prevê que haja imunidade tributária para personalidades religiosas, não são obrigados a pagar imposto sobre patrimônio, serviço e renda, por exemplo. Porém, o que se verifica é que existe uma norma municipal que imputa a obrigação tributária e a gente não pode concordar com isso. Simples. Eu não precisei copiar o artigo 150, inciso 6, a linha B. Eu tive uma vez um aluno que ele tinha um hábito, né, que era dele. Ele só conseguia escrever quando ele copiava o artigo. Era um negócio, uma trava psicológica dele. Então o que ele fazia? Ele copiava o artigo, aí ele seguia. De acordo com o que se verifica no artigo transcrito, nós temos isso. Ele ia lá e parafraseava e explicava o artigo a partir dali. Era uma técnica dele, que eu particularmente acho que é frágil no sentido de que você perde tempo e perde espaço da sua prova copiando um artigo que não precisa.
Se você vai falar de imunidade, fala, olha, não pode cobrar porque é imune, ou existe a instituto da imunidade, previsto na Constituição, lá no dispositivo legal X faz a menção ao dispositivo, e aí você garante a pontuação, porque você vai ter indicado o dispositivo legal e vai ter explicado no instituto também, que é o que o examinador quer. Então não precisa ficar copiando o artigo, tá bom? Você vai esgotar aqui de acordo com aquilo que for tratado nas suas teses, beleza? Então, todas as teses que você enxergar, você vai fazer e colocar aqui. E aí, a minha sugestão é que você sempre conclua esse tópico do direito determinando, né, ou pedindo ali que seja garantido o direito, afastando a forma errada, afastando a forma abusiva numa potencial cobrança, e aí essa que é a ideia principal da nossa ação declaratória nesse tópico do direito, tá legal? Então, repito, não falei do material aqui, peguei só o exemplo da imunidade para ilustrar, mas você vai esgotar tudo aquilo que for necessário no seu tópico do direito. Além disso, a gente vai trabalhar com a ideia da tutela antecipada. Pessoal, nós já sabemos que a tutela antecipada está prevista no artigo 300, e aí lá você tem a tutela de urgência, e também tem a tutela de evidência, no artigo 311, né? Pode ser que o seu examinador peça faça uma análise acerca de uma questão de urgência ou de evidência, mas vamos lembrar que a aplicação prática de uma ou de outra é a mesma, né? Inclusive, nós tivemos uma experiência num exame recente em que o examinador colocou lá uma situação que envolvia uma súmula vinculante, e aí ele logo no gabarito preliminar falou que iria pontuar quem tivesse solicitado a tutela de evidência na prova. Só que, logo na sequência, eles retificaram isso e disseram, não, pediu tutela, tá tudo certo. Por quê? Tutela de evidência ou tutela de urgência, o que muda são as características delas acerca do que é permitido e o que é necessário para a concessão, com a diferença de que na tutela de urgência você vai ter lá verossimilhança das alegações, probabilidade do direito, né, e reversibilidade da medida, basicamente isso. Já na tutela de evidência você não precisa demonstrar o dano. Basta você demonstrar que existem lá as outras características, por exemplo, a verossimilhança mediante uma questão já enfrentada em sede de repetitivo, em sede de súmula, e aí o juízo vai poder lhe conceder ali a tutela independente da prova do dano. Essa que é a diferença, mas tecnicamente falando, o que vai suspender a cobrança, se vai a uma tutela de urgência ou de evidência, o objetivo é o mesmo e o efeito prático é o mesmo. Então, eu vou sempre comentar a tutela de urgência com vocês aqui por conta desse contexto de demonstração dos requisitos, né? Então, quando a gente olha para a tutela antecipada, a gente tem que falar lá para o examinador, olha, diante do que foi narrado lá no fato, no direito, fica evidente que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme prevê o artigo 300 do CPC. E aí eu quero que você justifique os requisitos. Você vai primeiro falar, olha, tem perigo de dano, e o perigo de dano, para a gente aqui, ele tem muito a ver com uma cobrança futura, né? Então, na ação declaratória, ela existe um receio de dano porque existe um receio de uma cobrança posterior ou futura. Com relação ao risco do processo, eu preciso demonstrar, olha, se eu não tiver uma decisão agora, eu vou ter que pagar tributo, eu vou ter que desembolsar um tributo indevidamente, ou posso inclusive ser cobrado, isso pode ter uma extinção de dívida ativa, um protesto, uma execução fiscal, e aí o que eu quero? Eu quero que, diante daquilo que eu estou demonstrando aqui, o juízo me dê uma tutela para alguma coisa. Nesse caso, o que eu quero aqui é que, a partir da concessão da tutela, o juízo suspenda a exigibilidade de algum tributo que venha a ser lançado aqui. Por que eu falo isso? A gente tem que entender que na ação declaratória, nós já falamos, não cabe a suspensão da exigibilidade, não cabe a declaratória antes do lançamento. Então, se antes do lançamento, não tem exigibilidade, tá claro? Então, se eu tenho lá uma situação de suspensão, de cobrança a partir apenas do lançamento, se eu estou aqui, né, não tem lançamento ainda, então não é exigível. Aí você fala, então por que eu pedi tutela então? Porque pode acontecer de o juízo não determinar a suspensão de uma eventual exigibilidade e a pessoa ser cobrada. Põe na cabeça o seguinte, eu não posso ter tutela para impedir o direito que a fazenda tem de lançar. O direito de lançamento da fazenda não é afastável por decisão liminar ou tutela antecipada. A única coisa que interrompe o prazo decadencial
é o lançamento em si. Ele não tem outra forma de parar. Então, se eu pratiquei o fato gerador que estou combatendo e a fazenda vai lançar em algum momento, eu já entrei com ação. Se ela vai lançar, eu quero uma tutela antecipada para impedir os efeitos de um eventual lançamento no curso da ação. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, eu vou lá falar, o que eu quero não é nada demais além da suspensão da exigibilidade caso haja lançamento. E você tem essa suspensão lá no artigo 151 do CTN. Inciso 5, é importante você enxergar e sempre mencionar isso, porque o examinador gosta de pontuar isso, tá? Então, eu vou lá, vou demonstrar uma probabilidade do direito, de acordo com aquilo que você já tratou lá na sua tese. Vou falar de perigo de dano, porque já que existe uma norma mandando impor obrigação tributária. O que eu quero é apenas uma suspensão, portanto, é reversível. Eu não quero extinção, eu quero apenas uma suspensão. Então, tudo isso permite que o juízo conceda ali uma tutela antecipada. O examinador adora pontuar isso, adora pontuar a indicação desse tópico, tá? Então, é importante que você explique. Vou repetir o que eu já disse em outro momento. Rubens, mas se eu for demonstrar a probabilidade do direito, eu vou cair novamente na tese, né? Sim. Vou ser repetitivo? Sim. Por quê? Porque pontua. Não pontua ser repetitivo, mas pontua a explicação. Então, não basta chegar e pedir, eu quero uma tutela. Você quer tutela por quê? Eu quero tutela porque eu tenho perigo de dano, quero tutela porque eu tenho uma alegação que é verossímil, eu quero uma tutela porque a minha medida que eu quero é apenas para suspender, portanto é reversível, então eu quero tutela por isso. E para quê? Eu quero tutela para suspender a exigibilidade do crédito caso haja lançamento. Se você não disser o porquê e o para quê, você vai perder pontuação na sua peça. Tá? Então tem que indicar o porquê você quer e o para quê, qual que é a finalidade dessa tutela. Essa é a figura que a gente tem que trabalhar aqui sempre, tá legal? Então, tutela antecipada tem essa característica aí. Por fim, aqui pensando nos pontos mais importantes, pensamos assim, da nossa peça, a gente tem aí a figura dos pedidos, né? E os pedidos aqui, eu vou seguir aquele padrão que eu já havia combinado com vocês. Tutela, procedência, citação, condenação e documentos, né? Então, nesse caso, eu fiz aqui o pedidinho, ó. Seja concedido tutela antecipada, uma vez que presentes todos os requisitos do artigo 3 do CPC para quê? Lembra que eu falei que tem que ter o para impedir a exação, a cobrança indevida do tributo até o final julgamento da ação. Então, eu falo que estão presentes os requisitos e digo o que eu quero com a minha tutela. B, que seja julgada procedente a ação, confirmando a tutela antecipada, essa daqui, né? E é uma ação declaratória, certo? Se é uma ação declaratória, eu quero que ele declare, por sentença, a inexistência da relação jurídico-tributária que acarretaria na exigência indevida do tributo X, do IPTU, do imposto de renda, sei lá o que for, na forma do artigo que você articulou na sua tese. Então, presta atenção. Eu quero que seja julgada procedente para confirmar a tutela e declarar, por sentença, a inexistência da relação jurídico-tributária. Rubens, se for uma ação para reconhecer a isenção, aí é diferente, né? Procedente para declarar a existência e determinar a concessão da isenção e os efeitos da isenção. Essa que é a ideia, né? Mas a lógica é a mesma. Tutela antecipada para suspender a cobrança do tributo e a procedência para confirmar a tutela e declarar a existência ou a inexistência da relação jurídica de acordo com aquilo que foi fixado na tese que você enxergou no seu problema. Tá legal? Depois, eu peço a citação da fazenda para que ela, caso queira, ofereça a resposta no prazo legal. Qual que é o prazo legal? Prazo legal, não viaja nisso. Pede para intimar ela para responder no prazo legal, tá? Condenação da fazenda ré no pagamento das custas e das despesas processuais, bem como os honorários, na forma do artigo 85, parágrafo 3º. O artigo 85, parágrafo 3º, ele prevê para a gente uma hipótese bastante interessante de honorários, que guarda relação com o valor da discussão, enfim, e ela tem uma proporção ali. Então, você pode pedir a indicação, porque no parágrafo 3º nós temos especificamente uma novidade do CPC 2015, né? A figura dos honorários fixados nas ações contra a fazenda pública. Então, se você pegar o artigo 185, parágrafo 3º, você vai enxergar exatamente isso, que é a figura dos nossos honorários, fugiu aqui a palavra, dos nossos honorários em cima
daquela tabela que foi fixada pelo CPC em ações em que seja manejado contra a Fazenda Pública. E, por fim, pedir a juntada dos documentos que vão instruir a ação, pedidinho padrão que a gente vai ter sempre. Passou disso, eu vou lá para aquela figura padrão da audiência de conciliação. Nós já falamos sobre isso na aula passada também, falar que eu não tenho interesse na transação, diante da ausência de previsão legal para a transação, como prevê o artigo 171, e ante a indisponibilidade do dinheiro público, o autor entende que é desnecessária a audiência de conciliação que está prevista no artigo 397 do CPC, pela razão pela qual requer sua dispensa, no do artigo 334, parágrafo 4 do CPC. Maravilha, fui lá cumprir meu papel, vou para a parte final da minha peça, onde eu vou pedir a juntada, a produção das provas, é uma ação declaratória que tem produção de provas convencional, vou atribuir o valor da causa. Rubens, se o problema disser que o lançamento que eu vou receber vai ser de R$100 mil, vai ser esse valor da minha causa? Sim. Só que, em regra, quando eu penso em ação declaratória, o lançamento não aconteceu. Então, você não vai ficar inventando informação, bota reticências e valor por extenso, que é o que o examinador quer que tenha. Né? Vou para o fechamento, temos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB, todos eles seguidos de reticências, porque é o que o examinador quer, não quer que a gente crie informação nenhuma. E aí, a gente enxerga a nossa ação declaratória. Não é nada do outro mundo. É uma ação extremamente objetiva, não cai muito na prova, não é uma questão que cai recorrentemente, mas é importante você saber a estrutura toda dela. Beleza? Com isso eu fecho esse bloco aqui, deixo com vocês meus contatos. Caso queira falar comigo, eu estou à sua disposição, como nós já falamos. Beleza? Próximo bloco nosso, vamos falar de ação anulatória. Encontro você lá. Um abraço. Tchau, tchau, gente.